já teve alguém que já sinalizou. Até às 11 a gente vai terminar, em nome de Jesus. Aleluia. Segura o profeta aí. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém, queridos? Querido, nós vemos aqui nesse texto, um texto onde os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus, enfrentaram uma tempestade. A Bíblia diz que Jesus descansava a bordo do barco. A Bíblia diz que Jesus, cansado, querido, daquele dia, porque Jesus era homem, Jesus, ele tinha passado um dia inteiro pregando sobre as parábolas do reino. E depois disso, Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos para que eles pudessem entrar no barco e pudessem atravessar para o outro lado. E assim os discípulos fizeram. Os discípulos entraram no barco, começaram a navegar. Jesus, cansado daquele dia, a Bíblia diz que ele pega um travesseiro, vai até a polpa do barco e repousa ali, e a Bíblia diz que ele dorme. Jesus dorme. E de repente, querido, no meio daquela travessia, os discípulos são surpreendidos por uma tempestade. E as tempestades, querido, elas existem, não é verdade? Fala assim comigo: tempestades existem. E elas, queridos, são inevitáveis. As tempestades são imprescindíveis. Agora, uma coisa nós precisamos entender, que na vida de um crente, a Bíblia diz que na vida do crente todas as coisas cooperam para o bem dele. Então, querido, as tempestades, elas são inevitáveis, as tempestades, elas são imprevisíveis, mas nós precisamos entender que as tempestades também, elas são pedagógicas. Elas acontecem, querido, para que nós possamos, diante daquela dificuldade,
querido, lições, tirar daquela tempestade, querido, oportunidades, porque elas são pedagógicas. Nós não vivemos, querido, blindados numa redoma. Nós não vivemos, querido, somente em mares de flores. Nós passamos por dificuldades. Nós enfrentamos mares revoltos. Nós enfrentamos ventos impetuosos. E muitas vezes, querido, vamos atravessar, querido, noites escuras. Muitas vezes, querido, vamos navegar em mares agitados, bravios. Muitas vezes nós vamos enfrentar turbulências na nossa vida. Porque afinal nós não vivemos numa redoma, blindados, onde estas coisas não cheguem até a nossa vida. E esse texto, querido, retrata um momento na vida dos discípulos de Jesus. Momento onde eles são surpreendidos. Como eu falei, Jesus entra no barco, dá uma ordem a eles para que eles pudessem atravessar, para que eles pudessem ir para o outro lado. E ao entrarem naquele barco, querido, eu penso que na cabeça dos discípulos, eles estavam tranquilos. Porque afinal eles estavam caminhando debaixo de uma obediência. Afinal eles estavam caminhando debaixo de uma ordem. Eles estavam sendo obedientes à palavra de Jesus, à direção do Senhor, à ordenança que Ele estava dando a eles. Então penso eu que na cabeça dos discípulos eles começaram a navegar, e começaram a navegar, querido, com um pensamento tranquilo. Nós vamos ter uma viagem gostosa, vamos ter uma viagem tranquila, estamos seguros, porque afinal Jesus nos deu a ordem, foi Jesus que liberou a palavra, nós estamos obedecendo. Mas de repente, no meio, querido, daquela viagem, diz, querido, que as pessoas que viajam até Israel, diz que no passeio, querido, que tem ali em Israel, um dos momentos mais emocionantes é o passeio no mar da Galileia. Os discípulos tinham entrado naquele barco, querido, penso eu, com a cabeça descansada, tranquilos. Jesus nos deu a ordem, nós vamos chegar do outro lado tranquilo, porque foi Ele que deu a palavra. Mas, querido, de repente, a tempestade surpreende eles. O vento começa, querido, a fuzilar, o vento começa a bater, o vento começa a assolar o barco, querido, onde o barco começa a ser levado de um lado para o outro, e os discípulos, eles tentam resolver o problema, eles tentam resolver aquela situação, mas eles não conseguem resolver a situação. É bom lembrarmos, querido, que dos discípulos do Senhor, dos apóstolos do Cordeiro, ou seja, dos 12 ali, 7 desses homens eram homens que tinham experiência com o mar. 7 eram homens que tinham experiência com pesca. E eles tentam resolver o problema, eles tentam trazer a solução, querido, para aquela situação que eles estavam, mas eles não obtiveram sucesso. Tentaram solucionar aquilo que eles estavam vivendo, mas não alcançaram o sucesso, querido, e de repente, querido,
Eles recorrem ao Senhor porque não tiveram sucesso, mas eles recorrem ao Senhor Jesus com um tom de censura. Eles recorrem ao mestre, mas num tom de censura, onde eles despertam o Senhor e dizem: Senhor, o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa que pereçamos aqui, Senhor. Porque na cabeça deles, querido, tudo ia ser um mar calmo, uma travessia tranquila. Mas foram surpreendidos, tentaram solucionar a situação, não conseguiram, e ali desperta o Senhor, mas desperta o Senhor, querido, com um tom de censura. Senhor, não se importa conosco. E Jesus desperta, querido. Jesus, ao despertar, Jesus usa a sua autoridade, repreende o vento, repreende a tempestade, querido. O vento ouve a voz de Jesus, a voz do seu Criador. A tempestade ouve a voz do seu Criador. E a Bíblia diz que se fez grande o quê? Bonança. Se fez grande bonança. Então, querido, diante daquilo, quando o vento ouve a voz do seu Criador, quando a tempestade ouve a voz do seu Criador e aquieta, e se faz bonança, então a Bíblia nos diz que Jesus agora é quem faz a pergunta. Jesus agora, querido, é que começa a fazer a pergunta. E Jesus se volta para eles e diz: por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão com medo? A Bíblia diz que o Senhor começa a perguntar a eles: por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês são tímidos desta maneira? Agora é Jesus que começa a fazer as perguntas. E como eu falei, querido, as tempestades são inevitáveis, as tempestades são imprescindíveis, mas elas são pedagógicas. O que é que Jesus começa a ensinar ali? Porque agora ele começa a perguntar, como eles despertaram o Senhor e perguntaram: o Senhor não se importa não? Agora Jesus, ao despertar, coloca as coisas em ordem, se faz bonança, mas Jesus fala para eles: por que vocês têm medo? Por que vocês estão com medo? Por que é que vocês são tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Primeira coisa, querido, que nós precisamos entender é que quando o medo, querido, quando o medo se apossa de uma pessoa, a confiança em Deus dá lugar à preocupação, dá lugar à ansiedade. O medo, quando se apossa de alguém, ela dá lugar, querido, em vez dela ter confiança, quando o medo se apossa, querido, a preocupação, a ansiedade toma conta da pessoa. E foi isso que os discípulos viveram. O medo, querido, leva as pessoas a esquecerem da promessa. O medo faz com que as pessoas esqueçam da palavra do Senhor. E o medo fez com que os discípulos esquecessem da palavra que Jesus deu a eles. O medo fez com que os discípulos esquecessem daquilo que o Senhor falou a eles: entremos no barco
e passemos para o outro lado. O medo, quando apossa de alguém, querido, ele faz isso. A confiança sai, querido, e a preocupação, a ansiedade toma conta. Querido, a Bíblia diz, querido, que nenhuma promessa de Deus cai por terra. Amém? A Bíblia diz que em todas as promessas do Senhor nós temos o sim e o amém. Amém, queridos? Grave, querido, que eu vou te falar agora. Promessa de Deus, querido, e realidade é a mesma coisa. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. O medo tomou os discípulos, de tal maneira se apossou dos discípulos, de tal maneira eles permitiram isso, que esqueceram que Jesus tinha dado uma palavra para eles. Entrem no barco, entremos no barco e vamos chegar até do outro lado. Querido, saia daqui hoje com isso, querido, no seu coração. As tempestades são inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis, querido, mas elas são pedagógicas. Sai daqui hoje, querido, com isto no seu coração. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim para ele: querido, não permita que o medo aposse de você, porque promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Aplauda o Senhor bem forte. Pode aplaudir bem forte, querido. Querido. Segunda coisa, querido, que a fé ousada não surge, querido, nos momentos de calmaria. A fé ousada, ela não surge, querido, no momento de calmaria, mas sim nos de tempestade. São nos momentos, querido, de tempestades que conhecemos, querido, a força da fé. Certa vez eu ouvi, querido, que são nos momentos de lutas, é nos momentos de lutas que nós somos definidos. Por isso que o Provérbios diz que se no dia da luta te mostra fraco, como é? Se no dia da luta te mostra fraco, são nos momentos de luta, querido, é os momentos de lutas que nos define. Não é no momento de calmaria. São nos momentos, querido, de lutas que nós somos definidos. Não é no momento onde tudo está calmo. E nós precisamos entender que somente a fé é capaz, querido, de nos levar, querido, a superar as adversidades, a superar, querido, as aflições e nos manter, querido, em segurança. Somente a fé é capaz de fazer isso. Aleluia. Então, se a tempestade bateu aí na tua porta,
Se a tempestade chegou aí na tua casa, querido, Jesus está te dando a oportunidade de você mostrar quem você é. Jesus está te dando a oportunidade de manifestar sua fé. Aleluia. Jesus pega o travesseiro, querido. Oh. Tranquilo. A Bíblia diz que ele dorme. E o mar agitado, sendo levado de um lado para o outro barco. Aquele barco frágil, os discípulos olhavam e falavam assim, vai explodir, vai arrebentar tudo. E Jesus lá assim, ó querido, dormindo. Tinha possibilidade daquele barco, querido, explodir, arrebentar? Hã? Qual a possibilidade? Nenhuma. Quem tinha dado a palavra era Jesus. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, muito menos Judas, não foi Tomé. É? Quem tinha dado a palavra foi quem? Jesus. Jesus. Tinha possibilidade nenhuma daquele barco afundar, querido. Amém? São os nossos momentos de lutas que nos definem. Amém? Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o mar. E Jesus agora pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Em outras palavras, Jesus estava, eu imagino Jesus olhando para eles, por que vocês estão com medo? Afinal de contas, quem está aqui dentro é eu. Vocês esqueceram da palavra que eu dei? Vocês esqueceram de que quando nós saímos, iniciamos a viagem, eu falei, entremos para que possamos chegar do outro lado. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diz aleluia. Por último, querido, o que nos leva a vencer o medo, querido, não é a ausência de perigo. O que nos leva a vencer o medo, querido, é a presença de Jesus. O que nos leva a vencer o medo, querido, não é a ausência de perigo, mas o que nos leva a vencer o medo é a presença de Jesus. A Bíblia nos prova isso. Abre a sua Bíblia comigo no Salmos 23. Olha só. Salmos 23, versículo 4. Olha o que Jesus diz ainda. Aqui que o salmista nos diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, querido? Era a presença do Senhor. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor está comigo. Querido, era impossível daquela viagem dar errada. Eu quero dizer algo para você. Jesus é capaz, querido, de acalmar as circunstâncias adversas que você está vivendo. Jesus é capaz, querido, de acalmar, querido, a tempestade lá fora e de acalmar a tempestade aí dentro de você.
Ah, meu irmão, o que nos leva a vencer o medo não é a ausência do perigo, mas é a presença de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Você entende isso, querido? Então olha para o seu irmão e fala assim: querido, quanto mais perto você permitir Jesus estar, mais longe o medo vai estar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Quanto mais perto você permitir Jesus estar. Por que eu falo permitir? Porque essa parte depende de você, querido. Essa parte depende de nós. Ele está à porta. Não é assim que a Bíblia diz? Ele está à porta. Quem abre essa porta é quem? Somos nós. Quanto mais você permitir Jesus estar perto, mais longe o medo vai estar de você. Mais, querido, confiança você vai ter. Amém? Ah, queridos. Jesus fez a tempestade acalmar. Permita Ele estar perto. Permita Ele estar, querido, em você. E eu quero dizer algo para você: as tempestades, elas vão vir, mas elas vão embora. Elas vão surgir, mas elas vão passar, porque Jesus está perto. Você não vai temer. Você não vai temer, o medo não vai te consumir. Ah, querido, porque Jesus está perto. Jesus está perto. Ah, quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão aí, querido, em nome de Jesus. Fala assim para ele: permita Jesus estar perto, querido. Não, fala bem forte, fala assim: permita Jesus estar perto. Como que a gente permite? Abrindo a porta. Olha aqui para mim. Como que a gente permite Jesus estar perto? Abrindo a porta. Como a gente permite Jesus estar perto? Deixando Ele, querido, fazer as mudanças que precisam ser feitas. Deixando Ele fazer as transformações que precisam ser feitas. Aleluia! Então deixa Ele, querido, estar perto. Amém? Por que é que vocês estão com medo? Estou aqui, estou perto. Por que é que vocês estão com medo? Estou aqui dentro do barco. Por que é que vocês são tímidos? Estou aqui. Por que é que vocês não têm fé? Quando Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o vento e se fez bonança, a Bíblia diz que os discípulos ficaram o quê? Boquiabertos. Quem é este? Quem é este? Feche os seus olhos. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e
Você vai sair do seu lugar. Agora não é hora de você orar com quem está do seu lado, não. Você vai sair do seu lugar, você